A questão das nossas origens assombra a humanidade desde que olhamos para as estrelas pela primeira vez. De onde viemos? Por que estamos aqui? Essas perguntas nos intrigam e nos desafiam a buscar respostas. Essas perguntas fundamentais ecoaram por milênios, encontrando expressão em mitos, lendas e textos religiosos em todo o mundo. Cada cultura tentou, à sua maneira, decifrar o enigma de nossa existência. Intrigantemente, culturas antigas separadas por vastas distâncias e tempo compartilham histórias surpreendentemente semelhantes de deuses descendo dos céus, concedendo conhecimento à humanidade nascente e moldando o curso da civilização. Essas narrativas sugerem uma conexão profunda entre os povos antigos. Seriam esses paralelos mera coincidência ou sugerem um passado compartilhado e esquecido, uma época em que a Terra hospedava visitantes celestiais? A possibilidade de uma história comum é fascinante e nos leva a reconsiderar o que sabemos sobre nosso passado. Esses contos antigos, frequentemente descartados como mera mitologia, podem conter verdades profundas sobre o nosso passado. Talvez, ao estudarmos essas histórias com mais atenção, possamos descobrir pistas valiosas sobre nossas origens. Uma dessas civilizações, os Sumérios, deixou um relato particularmente convincente da criação e do papel dos seres divinos na formação do nosso mundo. Suas histórias são ricas em detalhes e oferecem uma visão única sobre o início da humanidade. Suas histórias, gravadas em placas de argila há milênios, falam dos Anunnaki, aqueles que do céu para a terra vieram. Esses relatos são intrigantes e levantam muitas questões sobre a verdadeira natureza desses seres. Esses seres poderosos, vindos de um planeta distante chamado Nibiru, deixariam uma marca indelével na história humana, alterando para sempre a trajetória da nossa espécie. A influência dos Anunnaki é um mistério que continua a fascinar estudiosos e entusiastas até hoje. Nas planícies áridas da Mesopotâmia, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma das primeiras grandes civilizações do mundo, a Suméria. Esta civilização antiga é conhecida por suas contribuições significativas para a humanidade. Surgindo por volta de 300-500 a.C., os sumérios desenvolveram uma sociedade complexa com conhecimento avançado de matemática, astronomia, agricultura e escrita. Eles criaram sistemas que ainda influenciam nossas vidas hoje. Sua escrita cuneiforme, uma série de impressões em forma de cunha em placas de argila, nos fornece uma janela única para suas crenças, mitos e relatos históricos. Essas tabuletas são um tesouro de informações. Entre as inúmeras placas desenterradas de antigos sítios mesopotâmicos, estão textos detalhando o mito da criação sumério, revelando a profundidade de sua mitologia. Uma história transmitida por gerações de tradição oral antes de ser registrada por escrito. Este processo de transmissão oral garantiu a preservação de suas histórias. Esses textos falam de um tempo antes dos humanos caminharem pela Terra, descrevendo um universo governado por forças divinas. Uma era em que divindades poderosas governavam o cosmos. Essas divindades eram centrais na vida e cultura suméria. No centro dessas narrativas estão os Anunnaki, deuses que desempenharam papéis cruciais na criação e organização do mundo. Um grupo de deuses que desceram dos céus para moldar nosso mundo e, em última análise, criar a humanidade. A história dos Anunnaki continua a fascinar estudiosos e entusiastas até hoje. O panteão sumério era uma hierarquia complexa de divindades, cada uma com seus próprios domínios e responsabilidades. Essas divindades eram adoradas e temidas, e suas histórias foram passadas de geração em geração. No ápice estava Anu, deus dos céus, de quem os Anunnaki derivaram seu nome. Anu era visto como o governante supremo, o pai de todos os deuses. Abaixo de Anu reinavam Enlil,
deus do vento e da tempestade, e Enki, deus da água e da sabedoria. Enlil era conhecido por seu poder destrutivo, enquanto Enki era reverenciado por sua inteligência e benevolência. Essas três divindades poderosas desempenharam papéis cruciais no mito da criação, moldando o mundo e influenciando os destinos de deuses imortais. Suas ações e decisões eram vistas como fundamentais para a ordem do cosmos. Os Anunnaki não eram um grupo monolítico, no entanto. Eles eram uma coleção de deuses com diferentes características e histórias. Suas fileiras incluíam uma gama diversificada de divindades, cada uma com suas próprias personalidades e motivações únicas. Cada deus tinha um papel específico a desempenhar no grande esquema das coisas. Alguns, como Inanna, deusa do amor e da guerra, eram reverenciados por sua beleza e poder. Inanna era uma figura complexa, simbolizando tanto a criação quanto a destruição. Outros, como Marduk, o deus da tempestade da Babilônia, ascenderam à proeminência por meio da conquista e astúcia. Marduk tornou-se um dos deuses mais poderosos devido à sua habilidade em superar desafios. As interações e conflitos entre esses seres poderosos formaram o pano de fundo no qual o drama da criação humana se desenrolou. Essas histórias não só explicavam a origem do mundo, mas também ofereciam lições sobre moralidade e poder. Os textos sumérios descrevem os Anunnaki como provenientes de Nibiru, um corpo celeste cuja órbita elíptica o carrega através do nosso sistema solar, uma vez a cada 3.600 anos. De acordo com esses relatos, Nibiru, também conhecido como o 12º planeta, colidiu com outro planeta em nosso sistema solar eras atrás, criando o cinturão de asteroides e preparando o cenário para o surgimento da vida na Terra. Movidos pela necessidade de ouro para reabastecer sua atmosfera em declínio, os Anunnaki, liderados por Enki, viajaram para a Terra. Aterrissando na região do Golfo Pérsico, eles estabeleceram seus primeiros assentamentos e começaram a árdua tarefa de extrair ouro das águas da Terra. No entanto, o processo de trabalho intensivo se mostrou insustentável, levando a um momento crucial na história Anunnaki e humana. Diante da escassez de mão de obra, Enki, conhecido por sua sabedoria e compaixão, propôs uma solução radical: criar uma nova raça de seres, geneticamente modificada para servir aos Anunnaki. Esta proposta, que encontrou resistência de algumas facções Anunnaki, acabou ganhando a aprovação do Conselho de Deuses. Enki, com a ajuda de sua meia-irmã Ninhursag, deusa da cura, embarcou na tarefa de criar a humanidade. Usando seu conhecimento avançado de genética, Enki e Ninhursag combinaram sua própria essência divina com a dos hominídeos primitivos já presentes na Terra. O resultado foi o Homo sapiens, uma nova espécie imbuída da inteligência e da capacidade de linguagem necessárias para entender e seguir os comandos dos Anunnaki. Assim, da argila e da faísca divina dos deuses, nasceu a humanidade. Com a criação da humanidade, os problemas de mão de obra dos Anunnaki foram resolvidos. Os humanos, guiados por seus senhores divinos, trabalhavam nas minas e nos campos, extraindo ouro e fornecendo sustento para os Anunnaki. Ao longo de gerações, os humanos desenvolveram sociedades complexas, dominaram a agricultura e estabeleceram cidades, tudo sob os olhos atentos de seus criadores. A relação entre humanos e Anunnaki, no entanto, não era de iguais. Os humanos, criados para servir, estavam subordinados aos caprichos dos deuses. Essa dinâmica de poder, inerente ao mito da criação, teve um profundo impacto no desenvolvimento da civilização humana, moldando nossas estruturas sociais, crenças religiosas e relacionamento com o divino. Os defensores da hipótese Anunnaki apontam para várias anomalias arqueológicas como evidência de sua influência na civilização humana primitiva. O conhecimento astronômico avançado possuído pelos sumérios, por exemplo,
parece ser anterior ao que deveria ter sido possível para uma civilização naquele estágio de desenvolvimento. Da mesma forma, a construção de estruturas megalíticas maciças, como as pirâmides de Gizé e Stonehenge, feitos de engenharia que continuam a intrigar os construtores modernos, sugerem um nível de sofisticação tecnológica além das capacidades dos primeiros humanos. Seriam essas maravilhas antigas, os restos da tecnologia Anunnaki, evidências de sua presença na Terra há milênios? Ou são simplesmente testemunhos da engenhosidade humana e dos feitos notáveis alcançáveis por meio do esforço coletivo e da inovação? O debate continua acirrado, alimentado por pistas tentadoras e pelo fascínio duradouro do desconhecido.